Abra uma palavra de Deus. No capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo 14, do capítulo 21. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta um moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dá um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Podeis sentar. O tema dessa mensagem é Despedindo o Passado. No livro de Gênesis, no capítulo 15, essa história teve um começo. Vou ler algumas coisas para você. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: o Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E segue o texto. Deus amava Abrão, era amado, mas ele tinha uma grande dificuldade, ele tinha um grande problema. Ele não tinha filhos. E os filhos são os presentes que Deus nos dá nessa vida, porque para que ter dinheiro, guardar dinheiro, para que plantarmos, colhermos alguma coisa se não temos a quem deixar? É muito triste nessa vida nós passarmos por aqui e não deixarmos nenhum fruto. É como uma árvore seca que não oferece fruto a ninguém para comer. Algumas pessoas pensam às vezes que filho é um peso, filha é um peso. É difícil criá-los. Mas filhos é bênção. Filhos é presente. Abençoado é aquele que pode ter, se possível, vários, muitos, porque é um presente de Deus. Abraão estava abençoado, ele já não tinha medo, porque Deus tinha dito a ele: não temas. Ele tinha o conforto de Deus ser o seu escudo, a sua sustentação, mas ele estava infeliz. Ele dizia: não tenho semente. E na minha casa, já estou velho,
não tenho nada para quem deixar. Aí o Senhor, que amava tanto aquele patriarca, no versículo 16, já acontece algo inadequado, mas nesse tempo primeiro do capítulo 15, Deus já lhe responde dizendo: vou te dar um filho então, vou abençoar tua casa e haverá a quem deixar toda a herança. E o Senhor ainda fala para ele assim: a tua herdade será como as estrelas do céu. Ele toma posse. Um Deus que ama e um homem amado. Mas no versículo 16, ele resolve encurtar o caminho. E como sua mulher já via que estava envelhecido, então resolveu ela fazer a bênção com as próprias mãos. Versículo 16 conta que a esposa de Abraão pega a sua escrava, a sua empregada, uma mulher egípcia, e diz assim: Abraão, tenha com ela intimidade, entra sobre essa mulher e ela vai lhe dar um filho. Já tinha a bênção de Deus, já tinha a promessa de Deus, o amor de Deus já estava estabelecido, e ele e a sua mulher erram. E do contato de Abraão com Agar, nasce Ismael. Ismael não era o filho da bênção, era chegado, mas não da promessa. Porque Deus tem para você promessas, algo dado por Ele à sua vida, dado pelas suas mãos, pela sua palavra, é bênção de Deus. A Bíblia não fala sobre o Senhor dizendo de Ismael. Ismael cresceu, mas como a palavra de Deus sempre se cumpre, Deus não mudou o plano, dizendo assim: bom, já que chegou Ismael, então tá bom, tá ótimo, já tem o filho. Ismael não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Ele veio porque Agar se deitou com Abraão. A promessa de Deus haveria de se cumprir em Isaque. E quando se cumpriu a palavra de Deus, Ismael era parte do passado. E agora então Abraão e sua mulher tinham que viver com aquele erro. Um erro de falta de fé, um erro de impaciência, porque as bênçãos você precisa muitas vezes esperar. Então eles tinham um problema. Agar ria da mulher de Abraão. A mulher de Abraão se sentia enciumada porque aquele filho Ismael não era do seu ventre, não era natural de si. Os nossos erros acabam atrapalhando nossas vidas. Os nossos equívocos acabam ao longo do tempo incomodando nossa mente, desde o sentimento de culpa que passa por nós, até nas coisas mínimas. Ismael era filho, mas não era o da promessa. E agora então, quando chega o da promessa, quando chega a bênção, Abraão resolve descartar o passado. E passado não se descarta. O passado faz parte da nossa vida. Os nossos acertos e os nossos erros fazem parte de nós. O passado não é como uma borracha que você pode apagar. Você tem que conviver com ele. E administrar o passado, principalmente os nossos erros, é difícil. Então, no capítulo 21, Abraão faz a despedida da mãe e do filho Ismael. No versículo 14 desse capítulo, no capítulo 21, no versículo 14,
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se. Parece fácil você livrar-se do passado. Olha, mulher Agar, desculpe. Infelizmente, naquela época eu não tinha filhos, mas agora eu tenho. Então está aqui pão, água e até logo. Olha, o deserto é todo seu, tchau. Fácil. Às vezes alguém pode dizer assim: olha, bastardo, toma aí uma casinha para você, uma roupinha, uma pensãozinha para você e olha, passado está resolvido. E se você chorar, eu aumento a pensão, está tudo bem. O passado, principalmente para quem tem dinheiro, a pessoa resolve o passado dela assim, ó, fácil. Nós estamos ligados ao passado e precisamos resolvê-lo. Eu sempre digo a vocês que namoro tem que ser terminado de acordo, noivado precisa ser terminado de acordo, casamento, quando termina, tem que ser terminado de uma forma a trazer o mínimo possível de problemas para a sua vida à frente. Porque você tem um papel de divórcio, você tem um papel de separação, mas a própria palavra de Deus diz que nós estamos ligados até que morrer. Já não estamos ligados no corpo, mas os filhos nos ligam, a história nos ligam. Toda vez que você tem alguém ao seu lado, toda vez que você teve comunhão carnal com alguém, aquela pessoa faz parte de você, da tua história. E você pode fazer o que você quiser, ela estará sempre participante da sua história. Sabe, quando entra um homem numa mulher, ele deixa lá a sua marca, fica lá guardado. A palavra de Deus até diz aos homens assim: olha, homens, não se deite com prostitutas, porque quando você faz um corpo só com a prostituta, você torna com ela um só corpo, toda a podridão dela vem para você, e toda a bênção que você tem você perde. Porque na junção carnal, tudo que tem de ruim dela vem para você, e de você para ela. O passado não é despedido assim, toma pão e água e tchau. O passado cobra a nossa mente, o passado cobra nossa vida, nos dá pesadelos. Alguns têm passados que trazem maldições, que trazem apelos de sofrimento e de aflição. Se você ler esse texto, você vai ver que Agar quer dar uma solução para o passado dela. Diz: não quero ver o menino morrer. Manda o menino adiantar-se o tamanho de um arco. E ele sem o que comer e sem beber, ele começa a gemer, a chorar. E a palavra de Deus diz: e ela também chora. Porque Abraão tentou descartar, e ela também diz: bom, só não quero ver o sofrimento. Despedindo o passado. Só não quero ver morrer. Ninguém apaga o passado assim. Naquela história de dizer assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. O passado você pode não ver, talvez você nunca mais veja essa pessoa, talvez você nunca mais veja essa família, talvez você nunca mais veja esse lugar, mas o coraçãozão está lá ligado no passado. Os olhos não veem, mas o coração não esquece. No meio de toda essa tribulação, Abraão tentando despedir e esquecer, porque agora ele quer um novo momento, ele tem Isaac, Deus respondeu a bênção dele, ele está feliz, ele quer se livrar do passado, mas não dá para se livrar, então ele tenta resolver, e aí entra o amor de Deus. E é nisso
É nisso que eu quero concentrar com vocês. A palavra desta noite é para você nessa direção. Quando no versículos seguintes, Deus se apresenta, versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Olha, Deus estava lá nos céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água e deu de beber. O teu passado, ele muda quando Deus, sabe, pela sua ação, intercede por ele. Sabe, o teu passado não tem que ser apagado, nem esquecido, nem abandonado. Deus te ama e vai abençoar o teu passado também. Deus nos ama tanto que até os nossos erros Ele abençoa. Ele diz assim: Ismael, eu vou fazer de você uma grande bênção e uma grande nação. Pelo amor que ele tinha por Abraão, ele abençoou Agar. Sabe, as pessoas que para você era maldição no passado, agora são abençoadas, porque o Senhor te ama. Se alguém sobre você jogou qualquer tipo de maldição, ou fez qualquer coisa maligna na direção de destruir a tua vida, é neutralizada neste momento pela declaração de amor que Deus tem por você. Você pode ter tido um namorado maligno, uma namorada maligna lá atrás, um homem ou uma mulher maligna lá atrás, pois Deus neutraliza isso pelo amor que Ele tem por você. Ele diz assim: Agar, não temas, cuidarei do menino, eu ouvi o seu clamor. Se você tem na sua família alguém que vive com você ou não vive com você, e que é fruto de um erro do passado, de um equívoco do passado, de uma atitude do passado, em nome de Jesus, eu abençoo esta vidinha agora, porque ela também é amada de Deus. E a mesma bênção que seguiu sobre Abraão, seguiu sobre Ismael. Farei de você uma grande nação, uma grande bênção sobre. Quando você ama a Deus e permite ser amado por Deus, a tua casa, ela é toda abençoada. Até os nossos erros. As pessoas falam de Deus como um Deus feio, carrancudo, horroroso. Até os nossos erros, Ele tem misericórdia e nos abençoa. Ele podia ter dito assim: olha, Abraão, você é um homem sem fé. Você é um homem que não merece receber a bênção de Deus, porque eu prometi que ia te dar, e eu te dei, e você não teve capacidade de esperar. Então agora eu vou pegar a cinta e vou te dar umas cintadas. Ele não fez isso. Ele disse: eu vou abençoar o teu erro lá, porque aquele menino será a bênção, não morrerá no deserto. Primeira coisa importante é dizer isso a você: Deus abençoa o teu passado, mesmo os teus equívocos hoje, para que a tua cabeça acalme e você tire do teu coração a preocupação sobre aquilo que já aconteceu. Segunda coisa, aquilo que Ele prometeu, ou Ele já deu, ou Ele vai dar. Agora, creiam nisso. Não encurtem o caminho, por favor. Tenha um pouco de fé. Se Deus disse que vai dar, Ele vai dar. A palavra dele não falha, não volta vazia. Se Ele diz que
estará dando a você a bênção, pois você conte com essa bênção, sabe? Acrescente ao teu saldo a bênção de Deus. Mesmo que seja impossível, se Ele prometeu a bênção, Ele dá a bênção. Não encurte o caminho. Não encurte o caminho. A promessa está em pé. Não precisa tomar atitude nenhuma, não precisa, só basta esperar. Ele prometeu, está lá. Ele prometeu a bênção sobre o março, Ele vai dar a bênção sobre o março. Você precisa crer nisso. E esperar, porque já tenho a palavra do meu Deus, de que Ele será abençoado. É muito importante você estabelecer com Deus essa confirmação nesta noite. Tenho sobre mim uma palavra de bênção. Deus tem dito que seus filhos vão ser abençoados, pois eles serão. Se alguém diz ao contrário, não é de Deus. E nunca mais, vocês digam nessa terra que o amor de Deus não foi suficiente para perdoar os seus erros e o seu passado. Ele te faz abençoado hoje e em condição de você ser feliz. Nunca Deus cobrou de Abraão o erro de Ismael. Nunca cobrará de você os teus erros. Você foi remido de forma definitiva pelo sangue de Jesus. Não resta mais nenhum sacrifício, não resta nenhuma morte mais, nenhuma pombinha mais será morta, nenhum cabritinho, nem nada precisará ser morto. Bastou o sangue de Jesus para remir a sua vida e todos os seus pecados. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Diga assim: a bênção de Deus está sobre a minha família. A bênção de Deus está sobre a minha história. Certo, então vire a página e vamos andar. Vamos para frente. O que ficou para trás, não importa, é história. O que eu tenho para frente é o amor e a promessa de Deus. O que espera você amanhã? Bênção. O que espera você o ano que vem? Bênção. Quando seus filhos crescerem, serão o quê? Abençoados. Diga assim: os meus filhos já são e serão abençoados. Glória a Deus. Não basta eu pregar, se você não tomar posse. Toma posse. Quero ouvir você amanhã, quero ouvir você o mês que vem. Diz: pastor, estou contente, porque eu sei que em 2010 a minha vida estará abençoada, minha casa estará abençoada, os meus netinhos vão ser abençoados. Eu sempre digo assim: posso ver os teus bisnetos, Mário. Talvez não os verei com os meus olhos, mas eu sei que eles vão ser abençoados. Porque a palavra de Deus diz isso. Vocês são abençoados porque são amados. A Bíblia é uma maravilhosa história de amor. Por isso que o amor é que permeia a nossa vida. O amor é que nos dá vida e nos abençoa. Deus abençoe o amor que há sobre você. Deus possa fazer crescer esse amor. Em nome de Jesus.
Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer, Senhor, pela confirmação desta palavra. Algumas das vidas, Senhor, andam temerosas pelo passado, e Pai, nós temos coisas do passado que não temos muita alegria de lembrar, nós temos coisas do passado, Pai, que nos sentimos até envergonhados, nós temos coisas na nossa história, Pai, que não fazem na melhor parte da nossa existência, mas o Senhor nos amou primeiro, antes que nós estivéssemos crendo em Ti, o Senhor já nos amava, e este amor é que faz apagar esse passado iníquo, estes erros, Pai, e abençoa até mesmo, Senhor, às vezes, estes frutos que vieram desses momentos. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo teu Filho, cujo sangue fez esta maravilha, este milagre em nossa vida, e nós quebramos toda a maldição do passado, nós aniquilamos, neutralizamos, apagamos, Pai, tudo aquilo que no nosso passado traz para esta geração e próximas gerações algo de malignidade. Deus, namoros errados, relacionamentos perversos, casamentos que foram frustrados, relacionamentos, Deus, que foram fora da tua vontade, negócios, Pai, companhias, atitudes, decisões que nós tomamos e nos levaram, Senhor, a chorar, a sofrer, a decepções. Ó Deus, nesta noite, pela tua palavra, é rompida, é apagada, é neutralizada. O sangue de Jesus vai buscar lá no mais distante passado da nossa vida o resgate, para que nós possamos andar hoje livres e abençoados. Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do teu amor, nós nos curvamos diante, Deus, da tua clemência, da tua misericórdia, da tua compaixão para conosco, que a cada dia nos perdoa, nos resgata, nos ama com uma intensidade tal que o homem não conhece. Em nome de Jesus, dizemos amém. Amém. Essa é a palavra de Deus para você.